Paz do Senhor, meus amados irmãos. Queremos novamente, com os irmãos, meditar numa palavra de Deus. Na verdade, é para tirar a dúvida de um irmão, que ainda essa semana me fez uma pergunta sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se encontra nos 4 evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que sinótico quer dizer visto da mesma forma, ou de um mesmo ponto de vista. Por isso que eles repetem os milagres, o ensinamento de Jesus, quase que idêntico, com algumas partes particulares de cada um que acrescenta ou diminui. Mas a visão é quase iguais. E o 4º evangelho, escrito pelo apóstolo João, que é o último evangelho dos 4 mais antigo, ou mais novo, melhor dizendo, escrito então pelo apóstolo do amor. E relativo aos 2 criminosos da cruz. Jesus foi crucificado ao meio de 2 criminosos, lá no Monte Gólgota, ou Monte da Caveira. Um dos criminosos à direita, o outro à esquerda. Não se diz, não se sabe qual criminoso que está à direita ou à esquerda. Não existe. A Bíblia não relata nenhum dos 4 evangelhos. Não fala no livro histórico, livro chamado Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Não fala de nenhuma vez nas epístolas que Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas escreveu, muito menos nos livros da Revelação e Apocalipse. Não há relato sobre o nome dos bandidos. É isso que me perguntaram, se verdadeiramente o nome dos bandidos da cruz era Dimas e Gestas, pois essa pessoa me perguntou, porque foi citada em altares, e ela disse que já tinha ouvido na internet também, de pregadores citando o nome de Dimas e Gestas. Eu volto a dizer que não há nenhum relato, não há nenhum comprimento ou estudo biblicamente mostrando o nome desses homens. Não existe menção nos 4 evangelhos citando os nomes. Assim como os magos que foram visitar a Jesus lá no dia do seu nascimento, onde muitos citam o nome deles, mostrando que era 3 magos, ainda que a Bíblia não fala que era 3, ainda que a Bíblia não diz que era rei, e ainda eles citam que é Baltazar, Gaspar e Melquior. Não existe relato bíblico. Isso é extra-bíblica. É extra-bíblico, é ensinamento secular, é história. Por isso que nós temos que colocar como impregnado no nosso coração só a Escritura. Quando a Bíblia não fala, nós não devemos dar ouvido, e nem papagaio, ficar repetindo aquilo que falam sem ter base escriturística. É necessário se firmar na palavra. A Bíblia diz somente a palavra de Deus, nada menos, nada mais, só a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz que havia 2 criminosos, um à direita e à esquerda. E não diz aquele que foi salvo estava na direita ou estava à esquerda, não diz. Isso é apenas achismo que falam. A Bíblia fala que foi salvo um. Está em Mateus 27, 38. Então está escrito, então foram crucificados com Jesus 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Veja, não cita nome e nem diz qual que estava à direita nem à esquerda. Já em Lucas 23 diz, um dos malfeitores crucificado insultava Jesus, dizendo, tu não és o mestre ou o Messias, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro que estava ao lado disse, tu não temes nem a Deus, nós sofremos apenas por mérito, merecimento, nós somos injustos, mas esse que está aqui ao nosso lado, ele é justo, nenhum mal fez. E ele dizia para Jesus, Jesus, lembra de mim, quando tu vieres como rei. E Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja que isso tudo que eu falei está nos evangélicos, nada menos, nada mais. Então a Bíblia não relata nada de nome dos criminosos, dos malfeitores. O que existe é no livro apócrifo, chamado Livro de Nicodemos, no capítulo 9, versículo 5, que traz a identidade de Dimas e de Gestas. Mas é um livro apócrifo, um livro não inspirado, um livro não aceito no cânon sagrado. Então nós não precisamos buscar, aleluia, aquilo que a Bíblia não diz para tentar enfeitar, para tentar dizer que nós sabemos e ninguém mais sabe. Então a Bíblia não fala disso. Inclusive, existem vários relatos que não condiz com a palavra, que o próprio Dimas e Gesta foram assaltantes, encontraram Jesus e Maria indo para o Egito, ou melhor, Maria e José com o menino, a Maria grávida, indo para o Egito. E tentaram assaltar eles ainda, mas não assaltaram porque Dimas não deixou. Veja, tudo uma fantasia, não é verdade, não é verídico, não está na Escritura. E ainda, por cima,
tornaram Dimas, segundo diz, né? O bom ladrão, chamado desta maneira, ele virou o primeiro santo bandido do cristianismo. Ele é o patrono dos assaltantes, patrono dos presidiários. Olha quanta heresia, quantos ensinamentos apócrifos, heréticos, tornaram a pessoa que estava na cruz, que foi salva por misericórdia, agora em um santo, onde as pessoas intercederiam. E por isso, a Bíblia, quando se cala, as heresias nascem onde a Bíblia se cala. Quando a Bíblia se cala, devemos nos calar também. Também atribui-se isso àqueles que gostam de propagar falsos testemunhos ou falsos ensinamentos. A Bíblia não pode ser expressa de maneira que ela mesma não responda, não diga, não fale e não ensina. Então a Bíblia não diz que o nome daqueles criminosos na cruz era Dimas, Gestas. A Bíblia não fala. Isso é invenção de pregadores que pegaram do livro apócrifo de Nicodemos. Assim como existem centenas de livros apócrifos falando de muitas coisas que não condiz com a palavra. E a palavra não precisa dos livros apócrifos. Então, a Bíblia não diz os nomes dos bandidos. Ela diz o nome daquele que está no meio. E o nome daquele é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. É esse nome que tem que ser pregado, anunciado, reverenciado, adorado nos altares, nos púlpitos. Em cima da cruz de Jesus tinha um nome, escrito em hebraico, aramaico e grego. Estava escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Esse sim é o nome que devemos reverenciar, pregar o evangelho, anunciar a salvação e o perdão para todas as almas. Tá certo? Eu volto a repetir essa frase então. Quando a Bíblia não fala, nós não temos e não damos ouvido àquilo que a Bíblia não diz. Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja convosco.